Fala pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite ou boa madrugada, né? Então agora a gente vai retomar aí o texto sobre o campo da energia humana. E aí, de novo eu estou sem a minha canetinha, sem o meu apontador laser, aqui, pronto. E aí, eu prometo que esse vídeo sim vai ser curtinho, porque a gente só vai passar ali os 7 chakras, como eu tinha falado no último vídeo, só para falar um pouquinho deles para vocês terem um pouco de conhecimento a mais, de noção a mais sobre essas teorias, né? Sobre essa teoria. Então é rapidinho, tá? Prometo que eu não vou ficar saindo muito, não, e é mais tranquilo, tá? Só retomando, né? No último vídeo a gente viu um pouquinho ali sobre o texto da Bárbara, né? Bárbara Brennan, né? A respeito desse campo, né? Campo energético que a gente tem ao redor do corpo físico, né? Ou dos vários corpos, né? O que a gente vai dizer que são vários corpos que vão estar em dimensões diferentes, que a gente vai chamar de modo geral aí de aura, né? E de como esses corpos estão relacionados, estão relacionados aí a esses 7 vórtices de energia que a gente tem, que a gente chama de chakra, vindo aí por uma tradição hindu, né? Que é onde tem os primeiros textos sobre isso aí a respeito dessa percepção aí desses vórtices de energia que os hindus chamaram de chakras. Eu tô com o celular aqui gravando o áudio e saiu um sonzinho aqui, desculpa, peraí. Pronto, já botei aqui no silencioso, agora não tem mais problema. Acho que foi o WhatsApp, alguma coisa assim. Porque eu tô aqui cronometrando o tempo, né? E aí, como se o cronometrar o tempo mudasse muita coisa, né? Mas, voltando. Então, basicamente, a gente vai ver aí a tradição hindu, né? A tradição que vai chamar de chakra. Chakra no sânscrito significa roda, né? Só que agora um pouco antes de eu começar a gravar esse vídeo, eu estava me lembrando, tá, gente? Não é apenas na tradição hindu que a gente vai encontrar essas descrições, tá? É claro que comumente, foi aquilo que eu falei para vocês, né? Veio até nós do Ocidente a ideia vinda principalmente lá pela Helena Blavatsky, né? Da sociedade teosófica, a descrição dos chakras e tudo mais. Na China, por exemplo, isso não vai existir, tá? Na medicina tradicional chinesa não existe relação nenhuma com chakra, não vai ter. A própria medicina chinesa desconhece isso. Não trabalha com essa relação. No Japão também, tá? Não vai ter. Mas assim, é claro que na China, na Índia, no Japão, no Oriente todo, eles vão saber a existência dos chakras, claro, mas não passa muito pelas relações de saúde, a não ser para as teorias que especificamente usam isso, né? Mas a medicina em si mesmo não. As práticas específicas das formais, digamos assim, não, né? Mas no Ocidente também a gente tem alguns textos, porque foi aquilo que eu falei para vocês. Sempre que você vai pegar assuntos ou temas relacionados aos chakras, você vai encontrar isso muito mais relacionado nos campos espiritualistas do que nos campos de práticas de saúde. Menos na Índia, onde efetivamente não houve essa separação, né? Se vocês lembrarem lá dos textos do Capra, né, no Ocidente a gente fez a separação muito forte aí entre religião e ciência, né, mas no Oriente não, e na Índia é um exemplo disso também. Na Índia a religião hindu ela vai tanto estar presente no campo espiritual quanto no campo pragmático, no campo científico ou no campo aí das práticas de cura. Por isso que você vai encontrar referência a esses elementos aí em práticas de cura indianas, por exemplo, né? E sempre que você vai encontrar no Ocidente textos aí falando sobre chakras, sobre auras, tudo mais, você vai encontrar isso mais nos materiais ligados a aspectos religiosos, né, do que nos aspectos ditos científicos ou ditos técnicos, teóricos, assim, né? Mas a gente também encontra, tá? Se vocês pegarem, por exemplo, no Ocidente, na tradição ocidental, dentro de uma perspectiva aí místico, né, esotérica, se vocês forem lá na Bíblia, por exemplo, e forem lá em Apocalipse, vocês vão ter lá as 7 igrejas, né, que João se refere. As tradições esotéricas ocidentais, algumas tradições esotéricas ocidentais vão estar dizendo assim que aquilo ali é uma linguagem cifrada, uma linguagem esotérica, portanto hermética, né, portanto fechada,
onde de certo modo não, onde está ali também uma referência a esses sete, né, centros de energia, vamos dizer assim. Então, aquilo que vocês liam lá sobre a igreja de Esmirna, a Odisseia, tudo mais, aquilo que está lá, né, lá no Apocalipse, vai estar fazendo referência a esses elementos aí, né, que a gente vai estar chamando de chakra na tradição hindu, tá? De novo, isso aqui é só um preâmbulo para dizer para vocês assim, isso não é tão longe, tá? Não é tão longe da nossa realidade. A gente também tem contato com esses conceitos, só que, claro, como eu já disse em outros vídeos anteriores, as pessoas no passado usavam o linguajar, usavam a terminologia própria da sua época, né? Então não há que exigir dessas pessoas, desses textos, dessas tradições antigas, né, que elas realmente utilizem uma linguagem comum, universal, técnica, né? Isso não vai acontecer, né? Mas se você for lá e começar a buscar elementos, se você começar a estudar elementos de uma cultura e da outra cultura, você vai ver que tem muita coisa ali que se aproxima, né? Só que é só um preâmbulo, tá? Sem querer desviar do assunto, já desviando, né? Porque eu sei que já começa a entrar em outra seara aí. Mas como a gente da psicologia acaba, né, trabalhando com todos esses aspectos aí, achei só interessante dar dar esse pitacozinho aí falando, né? Olha, né, no Ocidente também, tá? Também a gente encontra em alguns lugares aí algumas relações. E não é à toa, né? A questão tipo numérica também, né? 7, né? É um número bem significativo, né? Assim como 12, assim como 3, né? Então, quer dizer, também não vou entrar agora aqui em questões de numerologia aí, né? Mas existem relações, tá? Existem relações. Esses conhecimentos que a gente costuma dizer orientais, a gente fala orientais porque lá tem muito destaque, mas você também encontra no Ocidente, tá? Enfim, eu sei que já estou indo para outra seara aí, mas, né? Voltando lá para o texto, se vocês lembram, se vocês viram lá no texto, ela para por ali, né? Onde a gente viu no último vídeo, ela para por ali falando de chakra, e aí ela começa a falar sobre corpos ali. O corpo mental é isso, o corpo astral é aquilo, o corpo físico. Eu não vou falar daqui dos corpos, tá? Por uma razão. Deixei lá no texto para vocês lerem, para vocês terem conhecimento, para vocês terem. Quem nunca conheceu, quem nunca viu, para ter já um primeiro contato, né? Mas eu não vou focar nos corpos, porque foi aquilo que eu falei, gente, são muitas escolas, muitas concepções diferentes, e eu acho existem outras escolas, outros textos que eu considero melhores. Volto a dizer que a Angui, ela está falando da experiência pessoal dela, né? Por isso que eu não estou julgando, não estou dizendo que está errado nem nada assim. Só que eu gosto mais dos textos mais canônicos, né? Dos textos mais clássicos, vamos colocar desse modo. Então, como tem algumas divergências ali, eu prefiro não focar muito isso. Não estou dizendo que ela está errado, tá, gente? Não estou dizendo que está errado. São versões, tá? Ninguém bate o martelo sobre isso, né? Mas eu não vou enfocar tanto lá naquela questão dos corpos como ela descreve lá no texto, e eu vou dar uma entradinha maior ali sobre os chakras, tá? Como vocês viram ali no texto, ela não vai falar muito sobre os chakras, ela vai só dizer, é isso, é a cor, pétala, né? E parte do corpo que corresponde e toca adiante. E aí eu preferi focar mais aqui para vocês em descrever um pouquinho mais sobre cada um dos chakras. Aí eu busquei em outras literaturas, tá? De novo, foi aquilo que eu falei para vocês. É difícil você encontrar um texto que faça um resuminho legal, tá? Porque cada escola vai dar um enfoque em alguma coisa, cada autor vai dar um enfoque em alguma coisa, e geralmente todos eles acabam puxando pelo aspecto mais esotérico. Foi aquilo que eu falei, né? Nessas tradições não houve separação aí entre científico e espiritual, então o foco acaba indo mais aí para o desenvolvimento espiritual, e eu não queria dar tanto ênfase nesse aspecto, pelo menos não aqui, não nessa disciplina, não para vocês nesse momento. Quem tiver interesse em buscar isso, também tem bastante material na internet para vocês procurar, ou quem quiser falar comigo aí, eu posso recomendar algumas literaturas, tá? Mas não é o caso para essa disciplina, então eu resolvi não enfocar aí. Então eu fiz um apanhado de alguns materiais que eu tenho, e eu fiz aqui um resumão, digamos assim, bem simplesão, bem rapidão, tá? Só para dar um geral mesmo sobre cada chakra, tá bom? Então, só para a gente não entrar mais delongas, então vamos lá. Então, qual que é o primeiro chakra, né? O chakra básico, ou chakra raiz, que também é chamado, é o Muladhara, tá?
O nome indiano dele é o Muladhara. Muladhara Chakra, ou chakra básico, ou chakra raiz, tá? É o primeiro chakra. Desculpa, ele está associado na base, ele está localizado na base da coluna, está associado à sobrevivência e a sua cor é a vermelha. As glândulas associadas a este chakra são as suprarrenais. O elemento desse chakra é a terra, que é o estado mais condensado da matéria. Na verdade, está conectado à parte sólida do corpo. Então ele cuida, ele rege, né, coisas como ossos, músculos, o intestino grosso, por onde passa a substância sólida, né? Aqui, no chakra básico, né, ele está localizado mesmo ali onde é o osso sacro, né? O último osso, aqui não é um osso, né, são 4 ossos, se eu não me engano, né? 4 ossos estão soldados lá na base da coluna. É ali que está localizado esse chakra, tá? E ele está muito ligado às coisas, como o próprio nome diz, mais básicas, a tua sobrevivência, teu instinto de sobrevivência. Então, aquela coisa da luta, né? Aquela coisa do você efetivamente... Gente, não sei se vocês estão ouvindo um toque, mas por incrível que pareça, eu acho que... vizinhos, né? Mas enfim. Ó, não sei se vocês estão ouvindo, não sei se o microfone está captando. Depois, quando eu for fazer o vídeo, eu jogo uma musiquinha em cima, né, e aí abafa esse som. Mas se vocês tiverem ouvido toque, é vizinho, tá? Desculpa. Mas, por exemplo, como aconteceu agora, quebra a minha linha de raciocínio, porque daí fica esse toque, eu não consigo parar. Mas enfim, agora parou. Espero que vocês não tenham ouvido. De qualquer modo, desculpa, tá? Desculpa essa interrupção aqui. Que eu estava falando, nem lembro o que eu estava falando. Estava falando do chakra básico, né? Ah, tá, do osso do sacro, né? Que eu acho que são 4 ossos fundidos, né, num osso só, que está lá na base da coluna. Então é ali que está esse chakra. Nas tradições do Tantra, né, vamos dizer que é ali que habita a Kundalini, né? A Kundalini está ali adormecida nesse osso. Depois, quando ela desperta, ela sai dali do osso, vai subindo cada ossinho da coluna até chegar no crânio, aqui, no cérebro, enfim. Então essa parte do Muladhara, ele é o chakra que é responsável pela tua sobrevivência, teu instinto de sobrevivência. Ele vai reger, por exemplo, não está aqui, mas o teu sistema nervoso autônomo, né? Que é aquele sem o qual você não viveria, você pararia de respirar, você morreria sem respirar quando você dormisse, né? Então ele é o responsável por manter a vida, né? Então pessoas que estejam com dificuldade, deixa eu falar aqui, né? Já vou falando problemas com esse chakra, né? E como é que você sabe que a pessoa, por exemplo, tem um problema que você precisa trabalhar com esse chakra? Então aqui, problemas no primeiro chakra. Esse centro é responsável pelo enraizamento, né? Pela tua vida física mesmo, né? Tanto físico, responsável pela saúde das pernas, quanto figurativo. Porque se não estão bem enraizados, né? Corre o risco de se viver nas nuvens, né? Muitas pessoas que não sabem o que fazer da própria vida provavelmente têm esse chakra perturbado e ainda não encontraram as suas raízes. Também, falando em raízes, o Muladhara ainda também está muito ligado com as tuas vidas pregressas. Entenda isso como tuas reencarnações anteriores ou como teus antepassados, né? Problemas, muitas vezes. Agora eu vou falar um pouco aqui de psicologia hindu. Tá? Problemas, muitas vezes, com figuras paternais, figuras do passado, figuras da família, né? Negar aspectos do teu passado. Muitas vezes estão relacionados aqui a um problema de desenvolvimento desse chakra. Você não se relaciona bem com o que veio antes de você, né? Enfim, né? Então, está relacionado ao medo que surge toda vez que há o sentimento de ameaça ou quando a sobrevivência é comprometida. Se o chakra está muito fechado, sentimentos de insegurança surgem. Medo de perder o que se tem, com pouca autoconfiança. Se aberto demais, corre o risco de ficar muito apegado aos bens materiais, com ciúmes e sem nenhum tipo de medo, podendo gerar grandes riscos. Gente, vocês estão ouvindo toque, tá? Enfim. Então, esse chakra, então, ele vai cuidar disso, tá? Essa questão mais básica, essa questão mais de sobrevivência mesmo, tá? Qualquer coisa. Então, para pessoas que tenham problemas relacionados, muitas vezes, o que eu vou fazer da vida? Como é que eu vou me relacionar com a minha existência? Problemas com emprego, tudo mais. Essas questões básicas da sobrevivência, elas estão ligadas aí a esse chakra, tá? Desculpa se eu estou me desconcentrando, mas é que o barulho está me incomodando mesmo. Bom, enfim, acho que ficou claro aqui a respeito do que é
esse chakra. Vamos passar aqui para o segundo, então. Vamos lá. Então, o segundo chakra, ele é o Svadhisthana, tá? O Svadhisthana chakra ou chakra sacro. Está localizado abaixo do umbigo, até a altura do chakra sacro. Então, ele é bem aqui na região 4 dedos abaixo do umbigo, tá? O que lá no Japão vai ser conhecido como a região do Hara, né? É o lugar onde a energia se concentra ali, né? Onde o japonês, o samurai, quando ele faz o harakiri, né? O harakiri, o que é o harakiri? Kiri é corte, abertura, né? E hara é essa região aqui do baixo ventre, né? Então o harakiri é cortar quando faz, né? E mete a faca lá e se mata, né? Se suicida, corta ali, né? Então é nessa região ali onde fica esse Svadhisthana, né? O elemento desse chakra é a água, é a partir desse elemento que as características desse chakra derivam, pois estão associadas ao movimento, à mudança e ao fluxo. Tá? Se o primeiro chakra é responsável por enraizar e formar uma base sólida, o segundo tem o objetivo de deixar fluir. Tá? Então, se o primeiro ele dá aquela base, ele dá aquela sustentação, é aquilo que é responsável por garantir a sobrevivência mesmo do indivíduo, né? Esse segundo chakra aqui é aquele que vai começar a dar aquela flexibilizada e fazer com que o indivíduo possa se relacionar com o mundo, né? E não simplesmente ficar lá com unhas e dentes protegendo a sua vida, vamos dizer assim, ou a sua existência, né? Esse aqui é aquele que começa a dar uma certa fluidez para que você possa se relacionar com o mundo. A água, ela é troca, né? Do ponto de vista fisiológico, o segundo chakra regula os processos em que os líquidos estão envolvidos, como a circulação sanguínea, a produção e eliminação de urina, a reprodução e a sexualidade. Já no comportamental, Svadhisthana influencia o prazer, a sexualidade, as emoções e até as sensações. A cor desse elemento é o laranja e o sentimento associado a ele é o sabor. Tá? Que eu ia falar. Lembrei. Lembra que eu falei no último vídeo que a Bárbara lá colocava uma tabelinha dizendo esse chakra corresponde a isso, esse chakra corresponde àquilo. Que eu falei, gente, é mais amplo do que isso. Né? Então, por exemplo, aqui é o caso do Svadhisthana. Aqui, né? Então, esse chakra está ligado que é o elemento água. Então, tudo que tem a ver com água ou com líquidos no corpo, está em relação com ele. Então, desde o sangue até suor, até esperma, fluidos corporais, então tudo está relacionado a esse chakra, é regido por esse chakra. E como ele está localizado bem ali na região, né, do baixo ventre, e as glândulas que correspondem a ele, lá no caso dos homens são os testículos, no caso das mulheres são os ovários, né, ele é muito relacionado à questão da sexualidade. Pessoas com problemas com sexualidade, tá, qualquer tipo, desde excesso até falta, né, geralmente está relacionado aqui a alguma desarmonia na região do segundo chakra. Vamos ver aqui, por exemplo, problemas no segundo chakra. Se esse chakra é muito aberto, pode causar uma busca exagerada, né, de prazer, não apenas do prazer sexual, mas passa bastante por ali, tá? É aquela pessoa que ninguém de ninguém, né? Vamos lá, é carnaval em Salvador, né? É festa, né? Demais, né? Tudo que é excesso é prejudicial, né? Se por outro lado esse centro é muito fechado, pode levar a dificuldades de relação íntima com os outros, ciúmes, medo, desamparo e até frigidez. Veja que até questões tipo assim de falta de confiança no parceiro, falta de confiança sexual, não se abrir suficientemente numa relação sexual, vai estar falando de algum bloqueio aqui no Svadhisthana, né? Lembra que alguns vídeos atrás, não lembro agora qual, que estava falando sobre Reich. Quando o Reich vai falar sobre a função do orgasmo, da importância do orgasmo, que o Reich inclusive vai dizer que o orgasmo é aquilo que vai eliminar a neurose, né? Então, se você quer efetivamente fazer com que a pessoa não tenha um caráter neurótico, essa pessoa ela precisa ter orgasmos, ela precisa ter relações, ela precisa praticar relações sexuais, não tem como uma pessoa na concepção reichiana, né, você ser uma pessoa bem resolvida e uma pessoa que não transa, né, você tem que ter relações sexuais adequadas, mas veja, ter relações sexuais adequadas é isso aqui, ó. Então é o que o Reich falava, não é sair por aí transando com todo mundo, né, não é isso. Né? Não é o fato de você ter muitas relações sexuais que diz que você é uma pessoa bem resolvida sexualmente. Claro que não. Isso pode ser um jeito de você, inclusive, maquiar a sua dificuldade de ter uma relação profunda, uma relação sexual profunda, íntima com uma outra pessoa. Então, o que você faz para não ter que se envolver emocionalmente com ninguém, você dá para todo mundo, né? Ou como todo mundo, né? Usando aí um português chulo, mais fácil de vocês entenderem. Então, a pessoa que evita, uma pessoa que tem muito medo de ter uma relação sexual profunda, o que ela faz? Ela tem centenas de relações sexuais superficiais com todo mundo e não se envolve com ninguém. Isso mostra uma pessoa que tem um problema seríssimo aqui no Svadhisthana. O chakra está fechadão.
fechadão, você não consegue nem se envolver com a pessoa, né? Veja que a parte que vai falar de envolvimento emocional mesmo vai ser o quarto chakra, vai ser o anahata, né, o chakra cardíaco. Mas ele está relacionado aqui também. A sexualidade está muito relacionada a essa questão de envolvimento emocional, né? Então, uma pessoa que tenha, por exemplo, dificuldades de ter uma relação sexual que eu vou chamar de lúdica, né? Lembra aquilo que eu falei para vocês, que é aquela coisa do Reich, né? A relação sexual tem que ser gostosa, ela não é uma trepada, né? Não que uma trepada não seja legal de vez em quando, mas não é isso, né? Ela tem que ser divertida no sentido de lúdico, né? Cachorra, pá, né? Aquela brincadeira, aquelas coisas que rolam, né? Espero que rolem, né? Quando vocês têm aí as suas práticas, né? É isso que vai estar falando do Svadhisthana, tá? É aquela relação onde você tem um prazer que transcende o prazer genital, tá? Não é uma coisa da genitalidade. A sexualidade é muito mais do que genitalidade. Freud já falava isso. Não precisamos nem ir para Reich, não precisamos nem ir para Tantra, né? Para saber disso, para descobrir isso, né? Então, uma pessoa que tem um bom desenvolvimento nesse chakra, por exemplo, é aquela pessoa que vai lidar muito bem com a sua sexualidade e com o seu corpo também, né? É aquela pessoa que não vai ter problema. Eu já conheci gente assim, que só transa com luz apagada, né? Meu Deus, enfim, desculpa, não tô querendo julgar ninguém, né? Não sei se é o caso de alguém aí, mas tipo, sabe, aquela coisa que tem que ser tranquila, você tem que pegar efetivamente e deixar fluir. Veja, deixar fluir, que é a água, né? Que é o caso aqui de Svadhisthana, né? Então, problemas nesse chakra também muito aberto, vai causar excesso, né, que vai levar a uma superficialidade. Chakra muito fechado vai causar o travamento, que vai causar a negação, né, ao não querer ter contato. Então, para você efetivamente ter uma vida adequada, não se tornar um neurótico lá, como diria Reich, você tem que ter um equilíbrio adequado aqui, né, do segundo chakra, o Svadhisthana. Eu falei que ia ser rápido, já passou 20 minutos, gente. Vamos tocar então aqui. O terceiro chakra é o Manipura, tá? Manipura chakra, ou chakra do plexo solar, é aqui acima do umbigo, aqui, acima do umbigo e abaixo aqui do osso externo, né, essa região aqui da boca do estômago, a gente vai dizer, né? Opa, deixei aqui na luz. É a boca aqui do estômago, né? Então está localizado aqui no plexo solar e está associado à vontade e à força, tá? É responsável pelo metabolismo, tanto no nível do sistema digestivo quanto no nível das células individuais. Então todo o metabolismo do corpo ele vai ser regulado aí por esse chakra, tá? Desde do estômago lá que você come aquela picanha lá no churrascão, até mesmo ali as mitocôndrias lá na tua célula, lá fazendo a respiração celular lá, vão estar relacionados aí, né, ao Manipura. As glândulas associadas ao Manipura são o pâncreas e as suprarrenais. Lembra que as suprarrenais não eram lá as glândulas do chakra base, lá do Muladhara? Também, mas veja, também está relacionado, tá? Então por isso que eu falei, não é assim tão tum-tum. Eles conversam, entre aspas, né, entre eles têm uma relação entre eles. Então o Manipura vai estar relacionado ao pâncreas e às suprarrenais, claro que é mais ao pâncreas, né? O elemento deste chakra é o fogo, tá? Veja como não tem relação nenhuma com a medicina chinesa, por exemplo, porque na medicina chinesa o pâncreas é terra, né? O elemento é terra, mas em relação ao chakra, né? Ele é fogo, né? Veja como as tradições modificam, né? Assim como esse elemento transforma a matéria, o elemento do caso o fogo, né, transforma a matéria em luz e calor, o terceiro chakra transforma os dois primeiros elementos, mais estáticos e mais passivos, em energias que tendem a subir, né? A água e a terra, né, que são mais densos. O fogo ele já é etéreo aí, né, e já faz a coisa subir, principalmente se for água, né, faz a água evaporar e subir. O objetivo desse chakra é a transformação através da força de vontade, sua cor é o amarelo e o sentido relacionado a ela é a visão física mesmo, tá? Então, problemas nesse terceiro chakra. Se este chakra estiver fechado ou bloqueado, existem problemas físicos, principalmente no sistema digestivo e psíquico, relacionados à falta de força de vontade. Então é aquela pessoa que a gente poderia dizer assim, apática, né? Não chegaria a ser uma depressão, mas seria a apatia, aquela coisa que tipo, putz, qual o sentido desse troço tudo aqui, entendeu? Tô aqui pra quê? Aquela que seria um niilismo, sabe? Aquela coisa assim, bem do tipo, cara, nada vai dar certo, entendeu? Não tem jeito, não. Né? É isso daí. Isso aqui seria um problema aí no Manipura. Não chega a ser uma depressão. Depressão seria mais também relacionado ao chakra cardíaco, por exemplo, né?
autoestima, autoconfiança e indecisão. Caso o Manipura esteja muito ativo, tenta-se a todo custo obter o poder. Tem excesso de autoconfiança, podendo desenvolver a arrogância e a dificuldade de ouvir os outros. Tá? Então o chakra, o Manipura, está basicamente relacionado, do ponto de vista da psicologia, que é o que nos interessa mais, a essa questão dessa vontade de poder, aquela vontade de potência lá que o Nietzsche falava. Né? Então ela é aquela força de vontade, aquilo que faz você acordar de manhã e querer ir para o mundo. Né? Se você é uma pessoa que simplesmente diz assim, cara, qualquer coisa tá bom, entendeu? Pode ser desde um problema lá no chakra básico, que não está conseguindo garantir a sua sobrevivência, ou pode ser aqui, ó, um problema no terceiro chakra. Desculpa, eu esqueci de falar, esses desenhos aqui são os desenhos dos chakras, tá? Os símbolos dos chakras. Ou pode ser um problema aqui no terceiro chakra, que é força de vontade. A pessoa, tanto faz como tanto fez. Né? Vamos sair? Pode ser. Vamos ficar em casa? Pode ser. Sabe? Tudo tá bom e também não tá bom ao mesmo tempo? É isso aqui. Tá? Falta de força de vontade. Quarto chakra. O quarto chakra, ou Anahata Chakra, tá, é considerado basicamente em todas as tradições, e eu concordo, como talvez o principal chakra, o chakra mais importante. Por quê? Porque ele é o chakra que faz a ligação entre o cima, a parte de cima e a parte de baixo. Aquele que lá na tradição chinesa a gente falaria céu e terra. Né? Então, o Anahata Chakra, ou chakra cardíaco, é aquele chakra que vai fazer a ligação com os 3 chakras inferiores, considerados chakras da sobrevivência, chakras da vida, vamos dizer assim, do mundo, que você tem que desenvolver para conseguir manter esse corpo aqui, e os 3 chakras superiores, que seriam ditos chakras espirituais, né, que são relacionados ao que você tem que fazer para garantir a tua existência enquanto ser. Né? Então, o quarto chakra, o chakra do coração, é o que vai causar o equilíbrio entre o ter e o ser, vamos colocar assim. Não é à toa, né? É o chakra do coração. Então, é como se fosse assim, onde tem a energia do céu que desce, a energia da terra que sobe, onde elas vão se encontrar é aqui. Tá? Então, é nessa região aqui, a região próxima do coração, do centro aqui do peito, onde vai estar esse chakra. Tá? Então, aqui está localizado ao nível do coração, né, como eu falei, no centro do peito, e é considerado o centro da conexão entre os chakras inferiores, mais materiais, e os superiores, que são mais espirituais, que eu estava falando antes. Né? Esse chakra é o que governa o amor. Então, isso aqui é também direto usado em processos de cura. Por quê? Porque é o amor que faz a transformação, a transmutação, né? Todo o processo de cura. Se não tiver o amor envolvido, não cura. Simples assim. Processo terapêutico é a mesma coisa. Tá? Então, se não tiver amor envolvido no processo terapêutico, não resolve. Tá? Por isso que terapia é muito cognitiva. Não estou falando cognitivo no sentido de teorias cognitivas. Estou falando assim, de cognitivo no sentido de muito racional, do tipo, isso é aquilo, aquilo é aquilo. Tá? Que é a velha crítica que eu digo. Por isso que tem muito psicólogo, muito psiquiatra perdendo cliente de rodo para terapeutas que não tem todo, entre aspas, aí, o repertório científico, né? Mas eles têm amor, entendeu? E qualquer um que tem um processo, que busque uma terapia, sabe que você não quer cérebro. Na hora que você está sofrendo, você não está querendo saber das questões lógicas do teu problema. Você quer um colo, você quer um cafuné, você quer um jeito de tirar o problema. Então é muito mais relacionado ao amor do que relacionado à razão. Né? Então qualquer bom terapeuta é alguém que tem desenvolvido esse chakra. Se você quer ser um terapeuta amanhã depois, meu amigo, não tem jeito, é isso aqui, ó. Você tem que trabalhar o quarto chakra, né? E se você quer realmente desenvolver ou curar alguém, curar alguém é ruim, né? Ninguém cura ninguém, né? As pessoas se curam, mas se você quer ajudar alguém no processo de cura, né? Vamos usar esse termo, é por aqui, tá? A pessoa tem que desenvolver isso aqui. Nenhuma pessoa saudável vai ter problemas nisso daqui. Toda pessoa doente vai ter um problema no Anahata, no quarto chakra. Batata. Por isso que se vocês amanhã depois forem trabalhar com isso, ou forem fazer uma terapia com alguém que trabalha com isso, alguém que trabalha com chakra, vocês vão ver. A pessoa pode trabalhar o que for, mas ela sempre vai dar uma tarimbadinha ali no quarto chakra, porque é aqui a base de todo o processo de cura de uma pessoa, tá? De um indivíduo. Dentro dessas tradições, tá? Claro, outras escolas, outras tradições vão falar outras coisas. Então, é o chakra que governa o amor, mas é diferente do segundo chakra, tá? A questão da sexualidade lá, né? O amor deste último, no caso do segundo chakra lá, do
Svadhisthana, né, é mais sensual, apaixonado e é externo, porque é voltado para uma pessoa, enquanto o quarto chakra é puro, inconsciente e vem de dentro. Isso aqui é meio preconceituoso isso, mas não é assim, né? Seria uma questão de que o amor lá do Svadhisthana é um amor que está muito relacionado à sexualidade mesmo, né? E tem a ver, né? Você não transa com alguém que você odeia, a não ser que você tenha algum problema, né? Ou seja forçado a isso, mas aí é outra coisa, né? Mas ninguém vai transar com alguém que você não gosta, em via de regra, né? Então é óbvio que o sexo, a sexualidade está relacionada com o amor. Mas vocês concordam comigo que o amor é muito mais do que sexualidade, né? O amor filial, o amor fraternal, né? Tão profundamente lá discutido nos textos gregos, o ágape, né? Então quer dizer o amor filia, o amor espiritual, tudo mais. Então quer dizer transcende a questão da sexualidade. Então esse amor do Anahata é aquele amor que a gente diria que é amor universal, né? Aquela coisa que você simplesmente quer o bem do outro por querer o bem do outro mesmo, aquela coisa que quase do altruísmo, né? Vamos colocar assim. Então o elemento deste chakra é o ar. O que representa a leveza, a liberdade e o frescor, né? Os principais órgãos relacionados a esse chakra são o pulmão e o coração. Do ponto de vista comportamental, no entanto, ele está envolvido no amor, que eu já falei, né? Que é sentido pelos outros, mas não só porque é sentido pelos outros, mas também por si mesmo. Tá? A glândula associada a esse chakra é o timo, que é uma glândula que a gente vê pouco, né? A gente estuda pouco o timo, a gente para de funcionar lá com não sei com que idade, mas é o timo, tá? E a cor é verde, sendo também um rosa. Agora aqui só uma coisa curiosa, tá? Só para curiosidade mesmo. O verde e o rosa, hoje em dia não é tanto assim, mas antigamente, quando você ia em hospitais, por exemplo, basicamente o uniforme do pessoal da enfermagem ou era verde ou era rosa. Né, se vocês verem filmes, de repente, mais antigos, hoje em dia eu não sei como é que tá isso, acho que hoje em dia não é mais assim. Mas antigamente, bem antigamente, todo mundo da área, principalmente da enfermagem, né, ou usava verde ou usava rosa. Né, veja que curioso. Não acho que seja por uma razão de chakras, né, porque no Ocidente a gente nunca trabalhou com isso, mas veja como intuitivamente as pessoas acabavam associando essas cores, né, o rosa e o verde, a questões de cura. Né? O médico sempre foi branco, né? Mas o médico ele nunca foi muito relacionado ao cuidar. Né? O médico ele sempre foi muito relacionado ao que fazer. Então o médico é aquela parte, é o cérebro, né? da relação de cura, vamos dizer assim. O médico é aquele cara que vai lá, olha o paciente, então ele tem isso, aquilo, então tem que fazer assim, tem que fazer assim, tem que fazer o outro. E ele faz lá o diagnóstico, faz lá o receituário, dá o prognóstico e vai embora. Quem cuida mesmo é a enfermeira, né? O enfermeiro lá, que vai estar lá no dia a dia, cuidando do cara. O médico passa lá uma vez por dia, 2 vezes por dia, mas quem vai estar o tempo todo ali cuidando e tal é a enfermeira. Né? Não tô aqui menosprezando a figura do médico, não é isso, tá? Tô só falando assim que é intuitivo, é meio intuitivo como isso acabou acontecendo. O médico acabou, né, sendo mais associado à figura do branco, né? E o pessoal da enfermagem ficou mais associado ao verde ou ao rosa, né? Claro que você mas o branco é asepsia, é limpeza, não sei o que, tudo bem, sim, a gente sabe, eu conheço toda a história aí, né? A gente sabe disso. Mas vocês já observaram, talvez vocês não, porque hoje em dia acho que isso caiu, mas no passado era muito intenso isso, tá? Essa questão do verde e do rosa. E é no mínimo curioso, no mínimo engraçado que, sem ter, digamos assim, uma influência dessas tradições, mas meio que naturalmente a gente aqui no Ocidente também acabou. As pessoas que mais se envolvem com processos de cuidado, né, de alguém que está precisando de um processo de restabelecimento, acabaram, de certo modo, usando as cores que são relacionadas ao principal chakra que é utilizado nessa questão de cura. Tá? Então vamos lá. Pessoas que têm um problema então no quarto chakra. Se estiver bloqueado ou muito fechado, poderá levar a dificuldades de expressar o amor. Então a pessoa quer, não sinto nada. Mas não, foda-se, tô nem aí. Né? Então a pessoa que tem um chakra bloqueado, em demonstrar afeto ou em ter compaixão. Né? Por outro lado, se é uma pessoa muito aberta, você pode experimentar o sofrimento exagerado pelos outros ou coisas que não te pertencem. É aquela pessoa que puxa problema que não é dela, sabe? É aquela pessoa que vê novela mexicana e se desmancha de chorar. Meu Deus, mas a Antônia Manuela não vai mais ficar, não vai mais se casar com o Roberto Antônio, o Roberto Pedro, sei lá o que, né? É isso daí, aquela pessoa que se desmancha, qualquer coisa, muito emotiva. Tá aqui, excesso, né? É um chakra tá muito aberto. A pessoa se emocionando
qualquer coisa. Aquela pessoa, sei lá, vê uma banana apodrecendo num cacho e começa a chorar. É isso, tá? Então, muito fechado, vai ficar aquela pessoa fria, né? Indiferente, e muito aberta, aquela pessoa completamente emotiva, completamente que, sabe, assim, alguém conta uma história triste pra ela, se desmancha, né? Então são esses dois extremos aí que pode acontecer. Vamos lá, que já passou, eu falei que é só meia hora, já são 35 minutos, vamos lá. O quinto chakra, então, o Vishuddha, tá? Vishuddha, acho que é assim que pronuncia, é o chakra da garganta, tá? O chakra laríngeo. É o chakra da purificação, está localizado na região da garganta. O elemento ligado a este centro de energia é o éter, né? O elemento, né, o éter, ou espaço, né? É o mais fino dos elementos e só podemos perceber sua manifestação, que ocorre através das suas vibrações, né? Quem tem percepções suficientes para captar o éter, né? Não é o nosso caso, né? Por essa razão, o sentimento associado ao chakra é a audição, graças ao qual percebemos o éter que vibra, né? Então, esse chakra da garganta, ele está ligado à audição. E aí aqui vai uma curiosidade, não só a audição física, tá? Então, dizem que as pessoas que ouvem, né, vozes, espíritos, né, são pessoas que têm esse chakra desenvolvido. Se a pessoa não tem, ela não vai ouvir. Dizem, tá? Não sei, também nunca ouvi. Né? Vamos lá. Então, por essa razão, o sentido associado até à audição, né? Este chakra também está associado à comunicação, a maneira de se expressar e a criatividade, tá? A comunicação vai além dos estados físicos da matéria e é possível graças ao éter e ao espaço das vibrações. É o espaço e as vibrações, né? Então a comunicação não é só aqui a fala, é mais ampla, né? As glândulas associadas a esse chakra são a tireoide e a paratireoide, e a cor associada a esse chakra é o azul. Tá? Problemas então no quinto chakra. Quem tem problemas no quinto chakra, o que vai demonstrar? Como é que vai aparecer isso? Tá? Se esse chakra é bloqueado, surgem problemas de se expressar e se comunicar, o medo de dizer a própria opinião e não há criatividade. Se, por outro lado, sua atividade é excessiva, a fala torna-se excessiva sem perceber o que é dito. Gargantas doloridas e gargantas doloridas frequentes, né, são um sinal de que pode haver um desequilíbrio nesse chakra. Basicamente, tá, gente, eu já vi bastante isso. O problema no chakra laríngeo é a pessoa que não consegue se expressar. É uma pessoa que tenta dizer uma coisa e diz outra, sabe? É quem é adolescente, quem é menino que tenta chegar na menina, tenta, sei lá, dar uma cantada e fala uma besteira, fala uma coisa que você meu Deus, como é que o cara pode dizer um troço desse? Sabe? Tenta se comunicar e não consegue. Quer falar uma coisa, acaba dizendo exatamente o contrário, sem querer, né? Então, assim, problemas de comunicação, problemas de se expressar, problemas de se mostrar para o mundo, geralmente estão relacionados ao Vishuddha, problemas no chakra laríngeo. Tá? Esse chakra tem muito a ver com a relação da comunicação mesmo. Então, como eu me coloco para o mundo, como eu me apresento para o mundo, como eu falo com as outras pessoas e principalmente também como eu escuto as outras pessoas. Tá? Pessoas que têm problemas de percepção, tipo, não, eu tô querendo me matar, e às vezes o outro não falou nada, sabe? Você vê isso muito na clínica, sabe? Assim, pessoas que são meio paranoicas, sabe? Tipo, não, estão me perseguindo, não sei o quê, porque ele falou isso, e quando ele disse isso, ele quis dizer aquilo outro. Aí você fala assim, não, cara, ele só disse isso, sabe? Esse outro é coisa da tua cabeça, tá aqui, ó, tá? Dificuldade em ouvir. Ou pessoa que é muito teimosa, que é muito a cabeça dura, tem que ser do jeito que ela quer, dificuldade em ouvir, né? Tem a ver com o Vishuddha, tá? Bom, bora lá, vamos lá. Então, o sexto chakra, tá? É o Ajna, ou chakra frontal, também conhecido como chakra do terceiro olho, que para mim, depois do chakra cardíaco, acho que é o chakra mais importante, tá? Primeiro eu acho que é o cardíaco, o segundo é o Ajna, porque é o chakra que faz você ver as coisas, né? Você entender as coisas, é esse chakra. Esse chakra que vai fazer você olhar para as coisas e, putz, então é assim, né? Então, é o chakra que amplia a tua visão. Para além da visão física, tá? Quando eu falo ampliar a visão, não é a visão física, é o entendimento, é aquela coisa assim que é a intuição, sabe? E é o chakra da sacada, o chakra que você olha e entendi, tá? Então esse chakra é conhecido como chakra do comando. Através dele é possível perceber o mundo externo e refletir em imagens internas para a própria realidade. Está localizado no centro da cabeça, atrás da testa, e o elemento associado a esse chakra é a luz através da qual enxerga o mundo exterior, né? É também chamado chakra do terceiro olho e refere-se ao olho da percepção que permite ver além da realidade simples. Está relacionado à glândula pituitária,
localizada no centro da cabeça. Ele regula principalmente o sono, tá? Então a pessoa que tem insônia, não consegue, então, uma coisinha nesse chakra aqui, tá nervoso, né? E a vigília, mas que também está envolvido no crescimento, no sistema imunológico e no controle do estresse. Tá? Problemas no chakra, no sexto chakra, o Ajna chakra. Né? Se esse chakra está desequilibrado, é difícil confiar na intuição. A pessoa não acredita. Né? A imaginação não é usada e tende a fazer escolhas que muitas vezes acabam erradas apenas por não ouvir a sua intuição. É aquilo que eu falei, esse aqui é o chakra da sacada, é aquele chakra que você, cara, não sei bem por que você fez isso, eu não sei, cara, só sei que eu fiz. Sabe, aquela coisa do, cara, quando eu vi eu fiz, e tipo assim, deixa, vai dar certo? É isso aqui. Agora, aquele chakra, aquelas vezes onde você diz assim, cara, eu devia fazer isso, não, mas espera aí, vamos ver se isso aqui realmente deve ser feito. E você vai lá e vai todos os passos lógicos, racionais da coisa, e você fala, não tem que fazer isso aqui não, tem que pela lógica eu tenho que fazer outra coisa. E você vai fazer outra coisa e, sabe, toma na cabeça, você abre o olho, vamos dizer assim, né? Abre o olho, porque você não está confiando suficientemente na tua intuição, na tua sacada, né? naquele teu conhecimento íntimo, interno, que é esse chakra que desenvolve. Tá? Então, pessoas que efetivamente não têm nada, nenhuma capacidade de intuir, de sacar o que está acontecendo ao seu redor, né? Eu vejo isso muito, sabe? No dia a dia, né? Que eu fico às vezes impressionado, tipo assim, o mundo inteiro está mostrando para você alguma coisa, sabe? E diz assim, cara, todo mundo tá vendo que isso vai descambar naquilo lá, né? É meio que óbvio. E as pessoas não conseguem ver, sabe? Eu fico olhando, mas como as pessoas não conseguem enxergar que tal coisa vai acabar dando tal coisa? E as pessoas não veem realmente. Sabe, o que a gente tira daí? Que efetivamente as pessoas não estão conseguindo ter essa sacada de todos os sinaizinhos, digamos assim, que a vida está te dando. A vida está te mostrando as coisas. Só que as pessoas não conseguem ligar os pontos. Quando as pessoas não conseguem ligar os pontos, basicamente é isso aqui, ó, um bloqueio forte nesse chakra. Então elas não conseguem efetivamente, às vezes, ver os sinais que a vida, a sociedade está te dando e dizer que assim, olha, vai por esse caminho aqui, né? Então esse entre aspas, intuitivo vai por esse caminho aqui, é essa intuição falando, né? É você meio que olhar situações, olhar para além daquilo que é visível, né? E sacar que, olha, se a gente continuar por esse caminho, se a gente continuar por essa direção aqui, vai dar problema, né? Enfim, quando a gente tem, por exemplo, assim, trabalha com clínica, né? É interessante isso. Só assim, fazendo agora, sem querer falar um pouco sobre chakras, só fazer um recorte, né? É engraçado isso, quando a gente às vezes está na clínica, você vê coisas, digamos assim, na vida do sujeito, né? Que fala assim, cara, não faz isso, não faz aquilo. Você não vai falar, né? Porque não cabe a você falar o que o cara tem que fazer ou não. É decisão cada um decide o que quer na sua vida, né? Mas você começa a olhar e dizer assim, poxa, essa pessoa, tipo assim, tá tudo ali na vida dele, e a pessoa simplesmente não consegue ligar os pontos e deslanchar. E você vê e você percebe, né? É essa sensação, entendeu? Essa sensação. Que você começa a olhar para as pessoas e dizer assim, cara, elas não conseguem ver que tá tudo ali, é só ela juntar os pontos e, né? Mas enfim, é claro que eu sei que é muito mais fácil olhar a vida do outro do que a sua, né? Aposto que quando é na nossa vida, quando é na nossa situação, a gente não consegue ver aquelas coisas que são tão óbvias que a gente consegue ver na vida dos outros, né? Essa é o mito de Kiron, né? Um dia eu conto pra vocês o mito. Mas procura na internet aí, Kiron, vocês vão entender do que eu tô falando. Bom, vamos lá, gente, 43 minutos. E então, o sétimo e o último chakra é o Sahasrara, né? Sahasrara chakra, ou o chakra do coronário, esse que fica aqui no cucurutuzinho da cabeça. Aquele que quando abre, né, ilumina tudo, né? A luz, as 1000 pétalas, né? O lótus das 1000 pétalas, né? Tá aqui o símbolo dele, né? Abrindo a luz jorrando, né? Está localizado no topo da cabeça e a sua função é espiritual. Geralmente o pessoal fala isso, não é nem, tipo assim, nem se preocupa muito com ele não, porque tipo, o dia que ele abrir você vai entender, né? O melhor dizendo, né? Ele tem uma relação também que a gente pode colocar já. Pessoas que têm uma dificuldade muito grande de lidar com espiritualidades, sabe? Com questões espirituais, pessoas que têm um bloqueio muito forte aqui, tá fechado, né? Então as pessoas não conseguem nem entender, não conseguem, sabe, aquelas, algumas vezes vocês vão encontrar pessoas assim que são tão céticas em relação a tudo,
Tá? Não estou querendo dizer ateu, tá? Não é isso que eu estou querendo dizer, mas a pessoa que tem um ceticismo em relação a aspectos espirituais tão fortes que ela simplesmente não consegue nem sentir, às vezes, as coisas que existem, vamos usar esses termos, né? Tá aqui, ó, é um bloqueio muito forte no Sahasrara, tá? A gente tem os chakras levemente abertos, né, levemente funcionando, tal, né? Então todo mundo tem, sabe, assim, aquela sensação. Você já tiveram essa percepção? Ou então quando você vai, aí talvez as pessoas que sejam mais religiosas vão sentir mais quando você entra num templo, por exemplo. Não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas você pode também ter essa sensação às vezes quando você entra num lugar muito espiritualizado, independente da religião, independente do credo, da concepção religiosa, meio que você até sente uma vibração aqui em cima, sabe? Uma pressão, como se fosse um pulsar, vamos dizer assim, você chega a sentir às vezes, né? Então, quando você vai num desses lugares assim, onde tem uma energia espiritual muito, muito forte, geralmente em templos, né? Geralmente em locais onde as pessoas se reúnem para praticar atividades espirituais, né, voltadas aí a uma concepção religiosa, independente da religião, você sente ali, né? É bem curioso isso, né? Bom, de acordo com a yoga, ou yoga, né? É graças a esse centro de energia que a iluminação ocorre, né? Então, todas as tradições falam isso. Quando a pessoa, usando aí um linguajar do budismo, quando a pessoa se torna um Buda, né? Quando ela realmente se torna um iluminado, né? Por que é um iluminado? Abriu, né? Puf, então a luz sai, né? É esse chakra aqui. Então esse chakra aqui que se desenvolve, né, entra numa atividade muito intensa, e a pessoa então ela está em comunhão com a divindade, né? Com Deus, vamos usar esse termo, né? É aquilo que muitas pessoas que são espiritualizadas, né? que praticam práticas espirituais, elas dizem que elas sentem quando elas, por exemplo, estão num culto, alguma coisa assim, e a pessoa se emociona, chora e tal. Geralmente está relacionado a isso daí. Tá? Esse contato, não é que ele abre, né? Mas ele dá uma abertura maior, a pessoa entra em contato maior aí com essa força que a gente vai chamar aí de Deus ou espiritualidade, ou dê o nome que você quiser, e aí você tem essa sensação, né? Vamos dizer assim. Então, o elemento deste chakra é o pensamento, mas aqui não entenda pensamento racional, tá? Não é esse, é como se fosse eu nem diria pensamento, mas é que não tem palavra para descrever. Seria o que entre os gregos a gente chamaria de nous, tá? Seria o conhecimento noético, tá? Bom, eu vou ter que explicar agora, mas assim, só para um pouquinho para vocês entenderem, os gregos eles dividem, digamos assim, o pensamento em 4 tipos. Então tem o pistis, eikasia, dianoia e nous, né? Então o pistis seria o conhecimento mais básico, mais rudimentar, e seriam vários graus de conhecimento até você chegar no conhecimento noético, né? Que seria quase o que a gente chamaria de um conhecimento divino, tá? Então, quando eu falo desse pensamento aqui, é esse pensamento mais espiritualizado, tá? Não é o pensamento lógico-racional. O pensamento lógico-racional, pistis, eikasia, dianoia, seria até o dianoético, poderia dizer assim, o pensamento dianoético lá entre os gregos. E o noético é aquele que transcende a razão, é aquele que está muito ligado também à intuição, é aquele conhecimento que você sabe porque você sabe. Você sabe que é assim. Você sabe que é daquele jeito, você sabe que é aquilo que vai acontecer. Que é o conhecimento instantâneo, vamos dizer assim. Talvez, desculpa, agora me veio uma palavra, talvez seja um contato aí, né? A melhor palavra para isso aqui não seria pensamento, seria conhecimento. Tá? Que é o conhecimento direto, é aquele que você sabe. Você sabe. Tá? Por que você sabe? Você não sabe dizer, mas você sabe que você sabe. Né? Totalmente contrário do Sócrates aqui, né? Sei que sei. Enfim, né? Então seria o elemento desse chakra seria o saber, né? E não tanto o pensamento, que representa a manifestação de tudo ao nosso redor, e a função do Sahasrara é o conhecimento. Aqui, ó, é o conhecimento, é o saber, aquele conhecimento que você é o conhecimento direto, que não precisa do intermédio da razão ou do intelecto. Você sabe. Sabe, né? Sabe. Do ponto de vista fisiológico, no entanto, o chakra da coroa está ligado à glândula pineal, também chamada de epífise, tá? Curutuzinho da cabeça, tá lá no meio do cérebro, né?
Então, problemas com o sétimo chakra. Se este chakra estiver desequilibrado, surge o sentimento de solidão, perda de conexão espiritual e a tendência a se tornar cético, né? Eu poderia dizer que seria digamos assim, aquilo que eu falei, aquela pessoa que acho que a palavra é cética. Tá? A pessoa simplesmente ela vive num... Eu ia usar o termo aqui como se fosse um estoicismo, mas não é bem, porque o estoico não é cético, né? Mas seria aquela coisa do indivíduo que tem ele não consegue ver o sentido nas coisas, sabe? Talvez o niilismo, né? O niilista, né? Aquela coisa que a pessoa simplesmente ela não consegue entender muito bem as coisas, porque ela simplesmente não consegue ver razão, não consegue ver sentido em nada, né? Então, essa pessoa que não consegue ver sentido em nada, basicamente ela tem um bloqueio, né, nesse contato com essas outras forças que a gente vai chamar de espirituais aí, que dão sentido, né? Porque se você parar um pouco para pensar racionalmente, né, que é a boa e velha perguntinha lá da filosofia, qual o sentido da vida, né? Por que a gente está aqui? Se você for mesmo pela lógica, meu amigo, você se mata, né? Porque você vai ver que bom, são 50 minutos. Eu ia contar um conto zen aqui agora para falar sobre o que é a vida, mas são 50 minutos. Eu não vou falar o conto. Outra hora eu gravo um vídeo com esse conto zen, né, e faço essa metáfora aí para explicar isso. Mas, digamos assim, a vida é muito sofrimento, né, se você parar para analisar, né? Se cansa viver, né? Não é uma sucessão de prazeres, né? Como já diria Freud, né? O prazer vai ser um alívio, momentos de alívio. Ufa, né? Tá, foi prazer, né? A vida é tão sofrida que você, quando tem momentos de alívio, você sente que é o prazer. Então, se você for pela lógica, você vou abreviar isso, né? Porque no fim das contas, inclusive, você morre e não leva nada. Então, para que continuar, né? Bom, aqui já estou indo para questões filosóficas e não quero entrar nisso, senão vou alargar o texto, né? Vou alargar aqui o vídeo, né? Então, vocês estão conseguindo entender, né? Então, se a gente for puramente pela lógica, a vida fica meio que sem sentido. Então, o que faz a gente continuar tentando e existindo, né, é basicamente esses pequenos contatos, esses pequenos flashes que a gente tem com isso, vamos dizer desse modo, que está para além, né, da nossa racionalidade, que é o que faz com que a gente continue querendo buscar um contato, né, maior. Enfim, não vou entrar mais nesses aspectos, porque eu vou acabar entrando em outros conteúdos, que daí eu vou aumentar o vídeo e já deu 50 minutos, eu quero fazer esse vídeo curto. Bom, gente, então é isso, tá? O Sahasrara é o chakra que vai desenvolver a espiritualidade, né? Ou digamos assim, consolidar a espiritualidade. Quando você efetivamente desenvolve ele, o teu contato com a divindade está pleno, né? É aquilo que a gente chamaria, alguém que efetivamente tem um domínio sobre o Sahasrara, seria um Buda, né? A forma mais fácil de entender é essa, né? Quer dizer, se vocês conhecem um pouco sobre o budismo, desculpa, estou falando aqui também como se fosse uma coisa óbvia, eu sei que não é todo mundo que conhece sobre budismo. Agora que eu me toquei, desculpa. Mas é assim, você se desenvolve, você se torna uma pessoa extremamente num estado de graça, vamos usar uma expressão aí mais cristã, né? É aquela pessoa que se torna um santo. Dentro de uma concepção cristã, você se tornaria um santo. Então, a pessoa que efetivamente abre aí o sétimo chakra seria o que a gente na tradição cristã chamaria de uma pessoa santa, né? Uma pessoa que que inclusive que pode curar outras pessoas, né? Que é o que a nossa tradição coloca, né? E aí, para pessoas que têm um problema muito sério com esse chakra, é aquela pessoa que efetivamente vai estar aqui para, digamos assim, passar os seus genes para frente. É isso, né? É aquela pessoa que vai estar aqui numa concepção extremamente darwiniana, que a tua função aqui, ou até o próprio Freud, acho que também, não, Freud não falou isso, foi Darwin, né? Falou, a função aqui é passar o gene para a próxima geração. E aí é isso, né? Uma pessoa que tem um problema de bloqueio muito forte no sétimo chakra, a gente agradece a participação dela, mas o que ela vai fazer é simplesmente passar o gene para frente para outra pessoa vir e por aí vai, né? Enfim. Bom, é isso, tá, gente? Então, o que eu tinha para falar para vocês aí sobre os 7 chakras seria isso. Me alonguei, né? Eu queria fazer mais curto, mas ainda assim deu aí 54 minutos, acho que tá um bom tempo. De novo, tem muito mais coisa, tá? Tem muito mais assunto. Quem tiver curiosidade, quem quiser saber mais, busque na internet, tem bastante coisa.
né? Mas tem bastante material bom, nunca vi material ruim sobre isso, não, tá? Tem bastante coisa legal aí na internet. E é muita coisa, então não vou nem falar mais, porque, tipo assim, quem for por esse lado, quem for buscar esses conhecimentos, é uma vida inteira aí buscando, é uma vida inteira conhecendo. O que eu dei aqui foi um ampassã aqui dos 7 chakras. Cada um desses chakras aí tem mais coisas, mais fundo. E dependendo da escola que você pegar, nossa, tem material de quilo aí, né? Enfim, tá? Então, dúvidas, né, que vocês têm, alguma coisa que eu tenha ficado meio confusa, alguma coisa assim, né? Ou como que a gente pode utilizar isso, né, em práticas aí de saúde, né? Não relacionei muito, mas assim, né, como é que a gente poderia utilizar isso? Anota aí no papel, né? E quando a gente tiver o nosso próximo encontro, que eu acho que agora a próxima aula é síncrona, né? E aí a gente então tira as dúvidas lá, tá ok? Então, um bom... Não sei que horas vocês estão vendo esse vídeo, né? Mas então, um bom resto de dia aí, espero que todo mundo fique bem e qualquer coisa a gente se vê no próximo vídeo ou então na próxima aula, tá ok? Um abraço, até mais então e tchau!